Oi, gente, boa tarde. Deixa eu vou botar minha câmera aqui também, se quiser me ver. Então, vou apresentar hoje um estudo de um amigo nosso que é cientista de dados. Ele trabalha na Cefaz e também no Laboratório de Inovação do Estado. Ele é cientista de dados. E aí ele tem feito um estudo sobre a evolução da Covid-19. Então, deixa eu apresentar aqui. Estão vendo minha tela aí? Sim? Tô sim. Ok. Ele fez isso aqui ontem, né, essa análise. Ele está atualizando esse endereço aqui, Brasil Data Science, blogspot.com. Aí aqui é essa parte e aqui ele pega. Interessante que ele fez a análise baseada no número de mortes. Por que isso, né? Porque o número de casos ele não é um parâmetro muito bom, porque tem países que testam muita gente, tem países que testam só os casos graves, como é o caso do Brasil. Então, o número de pessoas que estão infectadas é um número um pouco complicado de estar sendo utilizado, né? Por conta disso, assim, um parâmetro mais vamos dizer assim, mais efetivo seria justamente baseado no número de mortes. Então, olha só o que ele percebeu, né? Que, de acordo com o número de mortes nos países, isso aqui pegando os dias, a partir do primeiro dia, primeira morte, né, detectada. Então, aqui a gente vê que a evolução do Brasil está maior do que dos outros países. Então, aqui no Brasil, ontem, né, a gente estava perto de 35, e nos outros países, né, inclusive os que estão mais críticos agora, né, Itália, Espanha, a evolução teve em número de mortos menos ainda do que o Brasil está atualmente. Então a tendência, né, indica que o número de mortos por aqui deve ser maior do que nos demais países comparados, se for seguir essa evolução. Então, ou seja, ele disse que né, chegamos a 34 mortes no 7º dia, ontem, enquanto a Itália só chegou nesse número no 8º dia. Então, a análise aqui dele, né, de que a gente deve ultrapassar 100 mortes entre o 10º dia, no dia 27, que vai ser agora na sexta-feira, e entre sexta-feira e sábado, né, a gente deve chegar aí a 100 mortes no Brasil, e ultrapassar 1.000 mortes entre o 18º, né, dia 3 do 4 e 5 de abril. 5.000 mortes no 24º ao 28º dia, e pensando apenas em estimativas. Aí ele faz também uma análise do crescimento percentual, né, quanto percentualmente isso está diminuindo ou aumentando de acordo com os dias, também baseado no número de mortes. Sempre aqui a gente está... Ele fez a análise baseada nessa quantidade de mortos e percentuais de número de mortos a cada dia. Então, aqui no Brasil, né, a gente vê que esse percentual... É porque é meio complicado assim, analisar isso, né, porque aqui teve 200 para 100% e chegou aqui no 6º dia. Mas assim, isso aqui, deixa eu ver como é que ele fala segue numa tendência menor do que na Espanha e Portugal, mas muito próxima da Itália, né? Então a Itália foi bem parecido mesmo, né, o comportamento. Deixa eu só pegar aqui o Bruno. Oi, Bruno. Eu tô mostrando aqui um estudo de um amigo nosso, depois eu passar a palavra para ti.
Então, a gente vê que ele segue parecido, né, que Itália e Brasil, um pouco diferente aí da Espanha e Portugal, que tiveram comportamentos semelhantes também, eles dois. Aí aqui a gente tem o crescimento percentual de mortes, porque até aqui a gente tem 6 dias, né? 6 dias. Agora, se a gente for pegar numa perspectiva maior de mais dias, a gente não tem esses dados em relação ao Brasil, que o Brasil só tinha até ontem esses 6 dias, né? Então, os outros, se a gente olhar outros países que estão com casos de mortes há mais tempo, desde a primeira morte, né, que aconteceu aqui, a gente percebe essa variação. Percebemos aí uma variação, uma oscilação desse número de mortes aí ao longo do tempo, né? Então, é importante que a série histórica seja, né, seja maior, pegue mais tempo para a gente ter uma visão melhor dessa tendência. Pegando os dias, como a gente tem hoje, né, só estamos comparando 6 dias, não dá para perceber tanta, assim, não dá para ter uma estimativa tão precisa, né? Aqui a gente percebe que a Itália estava num número alto, foi estabilizando, né? Dando assim um pouco decrescente agora, e a Espanha no último dia cresceu um pouco em relação ao o percentual do número de mortes. Aqui é uma análise para cada 100 mil habitantes, ou seja, a gente leva em consideração a população dos países. Porque, por exemplo, isso acontece na China, que tem bilhões, é diferente de um país que tem uma população pequena, né? O impacto é diferente. Então, aqui a gente percebe que Portugal, né, termina tendo um número de mortes dividido por 100 mil habitantes, termina sendo mais mortos por 100 mil habitantes. É como se tomasse um percentual maior da população, afetasse um percentual maior da população. E aí a gente vê o Brasil aqui, verdinho, né, então Portugal é mais gente afetada percentualmente, que em seguida a Espanha, depois a Itália, né? O estranho, né, é ver Portugal assim em cima, sem ter tantos mortos, mas comparando a população de Portugal, que, né, cadê? Portugal tem parece que 10 milhões. Então, o Brasil tem 210 milhões de habitantes e Portugal tem apenas 10 milhões. Né? A Itália tem, parece que 63 milhões. Então, termina aqui em Portugal, mesmo sendo menos mortes, mas em relação à fatia percentual da população como um todo, termina sendo maior. Né? Aí aqui nós temos o fator de crescimento de novas mortes diárias por coronavírus. Quanto cresce, né, a quantidade de mortes diariamente. Então, fator de crescimento acima de 1 indica um aumento, enquanto que entre 0 e 1 é um sinal de diminuição, né? Então, aqui a gente tem essa linha vermelha, quer dizer 1, e aí pode estar crescendo ou diminuindo em relação a isso. Então, o fator de crescimento aqui no Brasil, né? A gente percebe que está relativamente estável, é bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que está oscilando bastante, Portugal também, mas de certos países aqui tem um comportamento relativamente estável. Então, a gente não percebe tendência nem de queda nem de aumento,
podemos observar que o Brasil apresentou um fator de crescimento bem comportado, apesar de ainda não ter ficado com um fator de crescimento menor do que 1. Então, outros no mesmo período, na Itália, Portugal, apresentaram um fator de crescimento abaixo de 1. Esse fator vai, na verdade, aumentando com o tempo, né? Aqui a gente tem um fator de crescimento de mortes diárias na Itália. Então, a Itália a gente viu que teve, em certos dias, teve um aumento bem grande em relação a dias anteriores, e que a gente teve do 29º para o 30º dia um certo aumento aqui, e ainda a gente não pode dizer, né, que está efetivamente diminuindo ainda, embora ontem teve uma redução na quantidade, né, na Itália. E aqui ele faz uma última análise em relação ao total de mortos desde janeiro, 23 de janeiro. Na verdade, ele trabalha aqui algumas variáveis, né? As variáveis são essas três aqui, né? Total de mortes, quantidade de mortes a cada dia, alteração no total e alteração no total percentual. Então, essas três variáveis estão aonde, né? A gente tem um gráfico que tem o total de mortes, que são esses gráficos de barras azul. Temos alterações no total, que são essas barrinhas laranja, e alterações no total percentual, que é essa linha cinza. Então, aqui olhando o mundo todo, no total de mortes no mundo, tem dia que sobe, né? Tem dia que desce, e aí a gente aqui vai vendo que aqui no início principalmente estava restrito à China. A China foi conseguindo reduzir seus níveis, e aí depois a gente teve um espalhamento disso pelo mundo, né? Por outros países. E aí a gente tem visto esse padrão de crescimento de mortes no mundo. Sendo que, obviamente, o total de mortes vai só crescendo, vai acumulativo. E esse outro é o número de mortes a cada dia. A gente percebe que a cada dia isso também vai aumentando, né? A gente via as barrinhas laranja bem pequenas, e hoje essas barrinhas cresceram bastante. Então, isso significa, né, que o número total de mortes está num ritmo crescente, apresentando um crescimento exponencial. Então, o Brasil é o 16º colocado em número total de mortes, embora o primeiro caso tenha ocorrido há apenas alguns dias. Certo? Quem fez isso foi o Thales, esse trabalho, né? Ele terminou o doutorado no ano passado na UFC. Ele é auditor fiscal do trabalho, trabalha na Cefaz e também no Laboratório de Inovação e Dados do Ceará, chamado de Laboratório IRIS. Certo? Foi professor também da Unifor. Então, esse aqui é o estudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, não, talvez. Pedro, tu quer... Bruno? O Bruno tá aí? Acho que não, né? Eu acho que ele estava aqui, eu acho que dei permissão para ele. Vou parar aqui a apresentação. Vou parar de gravar também.